seguir com as guerras com os Akonhulu e os conquista, a tomada de Ezircan e Erzurum. Em 1503, ele segue conquistando o que restou dos Akonhulu, especialmente após a Batalha de Hamadan. Em 1504, Ismail conquistou Mazandaran, Gorgan e Yazda no leste, com as guerras dos Timúridas contra os Uzbeques do Kanato de Bukhara no início do século XVI, resulta na queda dos Timúridas em 1507 pelos Uzbeques do Kanato de Bukhara. Ismail iniciou uma longa guerra contra eles, marchando para Khorasan para travar uma guerra contra os Uzbeques do Kanato, e conquista para os persas safávidas as cidades de Dagan, Gorgan e Mashhad em 1508. Os Uzbeques se refugiariam em Merv e conseguem resistir até 1510, até que em 1510 é travada perto de Merv uma batalha. 17.000 Kibash, tropa de elite safávida, lutaram contra 30.000 Uzbeques de Bukhara, e o exército do Shah Ismail triunfa e captura as cidades de Nishapur, Merv, Herat e toda a Pérsia Oriental. Ainda nessa época, Ismail enfrentou a invasão otomana no ocidente, já que o sultão otomano Selim I considerava os xiitas infiéis do Islã e lançou uma campanha contra a Pérsia, com a intenção de conquistar a Pérsia e reconverter aquela população persa para o sunismo, e tomar a rota direta para Tabriz, a capital dos Safávidas. Ismail tenta resistir, mas foi derrotado em Chaldran em 1514. O que foi fundamental para garantir a vitória otomana em Chaldran foi que os otomanos tinham a vantagem, a pólvora e a artilharia, enquanto os persas ainda lutavam de forma medieval, com espadas e lanças. Ismail foi ferido e quase morreu em batalha, e os otomanos tomaram boa parte do Azerbaijão e manteria a região por muitos anos, e outras regiões como a Mesopotâmia ficaram sob o jugo otomano. Porém, em alguns anos, Ismail conseguiria retomar aquela região. No sul, no Golfo Pérsico, o Irã, a Pérsia, perderia a importante ilha de Hormuz para os portugueses em 1515. Em troca, os portugueses, para conseguir a ilha, fizeram a coalizão anti-otomana com a Pérsia, a que retomou a Mesopotâmia para Ismail. Com isso, os portugueses mantiveram seus portos e seu poder no Golfo Pérsico por muitas décadas. Após a derrota de Chaldran, Ismail se tornou depressivo, já que sua ideologia foi construída para ele ser considerado como invencível. E ele era considerado até Chaldran pelos Kuzubash como o Messias do Islã, como Mahd. E como ele foi derrotado, ele passou a se viciar em álcool, o que era totalmente imoral para o Islã. E com ele, muitos chás safávidas viriam se viciar em álcool, mesmo sendo totalmente contra as regras do Islã. Ismail se retira para seu palácio e nunca mais participou de uma campanha militar, e deixou os assuntos do Estado para seu vizir, Mirza Shah. No final de seu reinado, o exército persa foi modernizado, com a introdução leve de mosquetes e artilharia nas suas fileiras. Durante seu depressivo final de reinado, rivalidades entre os Qizilbash se acenderam, e com a morte de Ismail em 23 de maio de 1524, e a ascensão de seu jovem filho, Tahmasp I, de 10 anos, levou a uma guerra civil entre os Qizilbash até 1532. Até que em 1532, com 18 anos, Tahmasp completa 18 anos e cessa a guerra com a ascensão do seu poder completo. E vendo a situação persa,
O sultão otomano Solimão I, o Magnífico, inicia uma longa guerra contra Damasco, iniciando a guerra que duraria 23 anos. Os otomanos tomaram Tabriz e o Kurdistão, porém Damasco contra-ataca e expulsa os otomanos. Mas as notícias de um ataque uzbek do Kanato de Bukhara forçaram Damasco a recuar para o Oriente. Em julho de 1534, Solimão lança uma segunda invasão à Pérsia e ocupa Bagdá e Nazaf. Enquanto Damasco estava fazendo campanhas contra os uzbeques. Nisso, Damasco inicia uma série de contra-ataques que forçaram os otomanos a recuarem no final de 1535, mantendo apenas Bagdá para seu controle. Na década de 1540, o seu irmão Alkan Mirza se revolta contra Damasco e tenta tomar o trono dele. Então Damasco derrota e conquista Derbent em 1547. Alcás fugiu para Istambul, a corte do sultão Solimão, e o convenceu para lançar um novo ataque a Damasco. E em troca, caso ele fosse coroado, Damasco fosse derrubado, ele reconverteria a Pérsia para o sunismo e governaria em um reinado pró-otomano. Porém, Damasco derrota os otomanos em Isfahan em julho de 1548. Ilkaz, capturado, morreria na prisão alguns anos depois, e Solimão recua por volta de 1549, derrotado pelos persas. Outra invasão otomana ocorreu em 1554, porém com a resistência de Damasco, a invasão foi derrotada. Nisso, foi feita a paz de Amásia em 1555, na qual Damasco reconheceu a soberania otomana na Mesopotâmia e em parte do Kurdistão. Em troca, os xiitas persas foram permitidos em suas peregrinações para Meca e Medina, as sagradas cidades do Islã. Antes e depois da paz de Amásia, Damasco realizou uma série de campanhas contra a Geórgia e leva 30 mil georgianos para a Pérsia, prisioneiros, e foram escravizados. E conquista a Geórgia Oriental. E também ele aproveita e escraviza alguns armênios daquela região também. Internamente, Damasco ordenou a construção da primeira rua pavimentada do Irã, a Rua Sep, em Qazvin. A capital safávida foi transferida para Qazvin. Damasco construiu um novo observatório próximo de Málaga. Construiu novos armazéns de trigo que acenderam as prosperidades agrícolas do reino safávida, além de murar as cidades ocidentais da Pérsia, devido ao extremo perigo otomano, como a cidade de Rai, com 114 torres de proteção a cerco. Depois que Qazvin foi feita a capital, Damasco ampliou e pavimentou as estradas de Qazvin. O Shah criou também um exército permanente no Azerbaijão, com 40 mil soldados. Ideologicamente, ele estabeleceu a imagem pública do Shah Safávidas, de um monarca zeloso e piedoso e religioso, que se importava com seu povo e com as sagradas leis do Islã xiita. Ele isentou o povo de pagar 30 mil tomanes persas, que era a moeda persa da época. Damasco foi um grande patrono das artes também. Fundou escolas em Tabriz e Qazvin. E Tabriz se tornou um dos maiores centros da arte do mundo islâmico. O período safávida, durante o reinado de Damasco, se fez conhecido por sua produção de tapetes refinados e artísticos, com gravuras e desenhos conhecidos como miniaturas persas. E o tapete persa é um dos mais belos do mundo hoje em dia, e a tapeçaria persa é altamente renomada.
a tradição literária persa foi expandida e mantida, com poetas como Muhammad Salim Terrani, um poeta da corte de Damasco, e Qasim Urla, um escritor e estudioso xiita. No entanto, as tensões entre seus filhos aumentaram a partir de 1574, no final do seu reinado. Nisso, Damasco é assassinado por envenenamento em 14 de maio de 1576, e seus filhos disputariam o trono. O segundo filho de Damasco, Ismail II, usurparia o trono. Ele desprezou o xiismo e se converteu ao sunismo, o que irou os Qizilbash. Ele também, por isso, sabotou os Qizilbash, sendo hostil a eles. Ismail expulsou todos os membros dos Qizilbash da sua capital. Ele também liderou uma largo expurgo de todos os seus membros masculinos, familiares da família real, todos que ele pôde matar. Porém, ele morreria de forma inesperada em 24 de novembro de 1577, em um golpe real movido pelos familiares restantes deles e pelos Qizilbash. Quem o sucede foi seu inepto irmão, Muhammad, que era cego. E isso fez seu reinado ser marcado por conflitos civis e lutas tribais. Os Qizilbash cresceram bastante no seu reinado, se tornando a força dominante. E nisso, potências estrangeiras como os otomanos obtiveram sucessos militares contra eles, conquistando Tabriz em 1585. No Oriente, os Uzbeques também conquistaram a porção oriental do Império. E isso colocou os Safávidas à beira do colapso. E Mohammed foi derrubado em um golpe palaciano em favor do seu filho, Abbas, em outubro de 1587. O reinado que Abbas herdou estava em uma situação muito complicada. Os otomanos haviam conquistado vastos territórios no oeste e noroeste, incluindo a antiga capital, Tabriz. Porém, antes de confrontar os invasores otomanos e estrangeiros, Abbas decidiu restaurar primeiramente a sua ordem em toda a Pérsia. Nesse sentido, ele aceitou a humilhante paz com os otomanos em 1590, perdendo a grande parte da porção oriental da Pérsia, como Karabakh, Ganjar e Daguestão e Karasadag, a Geórgia, o Lorestão e o Kurdistão, e a capital Tabriz, que foi cedida aos otomanos. Nisso ele inicia o fim dos Qizilbash com uma força militar poderosa, e que havia ganhado bastante poder após 1576. Nisso, ele recorre aos escravos georgianos e circasianos capturados nas campanhas de Damasco e em suas próprias campanhas naquela região nos anos seguintes. E o Shah criou um exército de 37 mil soldados e pagou eles com seus próprios salários. Isso enfraqueceu os Qizilbash contra o Shah, porque ele já não tinha mais o domínio militar da Pérsia. Essa força de escravos, que eram chamados de Ghulam Karb Sharifa, escravos especialmente honrados em português, foram transformados em uma tropa de elite do exército safávida, semelhante aos famosos janízaros otomanos. Abbas usou outros escravos como funcionários públicos, como governadores, provinciais, contadores e entre outras profissões. E esses funcionários públicos e esse exército recém-formado de Abbas eram leais apenas ao Shah. Sob a liderança de Abbas, essa nova força foi chamada de Terceira Força do Irã, ou da Pérsia. E nisso, a força do Shah foi restaurada. Em 1548, dois nobres ingleses chamados Anthony Shirley e seu irmão Robert Shirley, juntamente com outros 25 ingleses nobres, chegaram a Qazvin via Veneza, Alep e Bagdá.
O Shah Abbas usou sua presença para restabelecer a ordem no exército persa. Abbas também foi o responsável por fortalecer as relações entre a Pérsia e os europeus, por causa da rixa ambígua com os otomanos. Porém, ele teve que reestruturar seu exército para enfrentar os otomanos, junto aos uzbeques no Oriente. Em 1591, o Império Indiano dos Mogóis, que eram descendentes de Timur e que conquistaram seu reino na Índia após a queda dos Timúridas em 1507, tomaram Kandahar com facilidade. Porém, em 1598, em um conflito interno dentro do Khanato de Bukhara, mostraram a Abbas a facilidade de invadir as suas terras. Nisso, ele recapturou as províncias de Herat. Mas só foi em 1605 que Abbas se sentiu forte o suficiente para atacar os otomanos no ocidente. E isso se inicia uma guerra longa com eles. E os expulsa do solo iraniano e conquista Tabriz, todo o Azerbaijão que havia se dividido desde Ismail I. Mas inicialmente ele decide não romper com o Tratado de Amásia de 1555 e respeita a soberania otomana sobre a Mesopotâmia. Porém, em 1623, Abbas decidiu retomar a Mesopotâmia para si e retoma Bagdá e a província da Mesopotâmia Oriental para os persas em 1624. No leste, Abbas parte em guerra contra os mogóis e Kandahar seria recapturada em 1623. No sul, ele inicia um conflito com os portugueses em 1622 pela ilha de Hormuz e a recaptura dos portugueses. Durante seu reinado, Abbas instituiu as alfândegas nas províncias, que eram coletas de receita das províncias, que eram movidas diretamente para o Shah. Além disso, uma parte dos melhores produtos de cada província também era enviado ao Shah todos os anos. Do Kurdistão, óleo; da Geórgia, vinho e escravos; do Cuzistão, cavalos árabes; de Gilá, a seda, o que permitiu o enriquecimento da Pérsia. Ele aumentou o comércio com a Europa. Abbas transferiu sua capital para Isfahan. Sobre Isfahan, ele iniciou várias obras de arquitetura, como a Praça Anashka Al-Jahan, a Mesquita do Shah, os Jardins Chanel Sultan. Ele realizou canalizações das águas do túnel Korang, o que permitiu a entrada de água em Isfahan e tornou Isfahan a capital cultural do Islã, além de construir uma rodovia de Jayehan em Khorasan. Além disso, ele concedeu concessões comerciais aos ingleses e holandeses e venezianos, especialmente em Shiraz, no sul. Além disso, ele criou o grande palácio de Ali Qapu em Isfahan. Abbas era um patrono das artes e da pintura persa. Ele fundou a escola de Isfahan, com miniaturas persas, com cores mais vibrantes, figuras naturalistas e maior influência da Europa. Sua vida foi a era de ouro da tapeçaria persa. Oficinas persas de tapeçaria foram construídas em Isfahan e em Tabriz. Além disso, foi criada outras artes, como as artes da cerâmica e azulejaria, com artes mais complexas. Durante seu reinado, grandes artistas persas, como Said Tabrizi, Reza Bab e entre outros viveram. E sua vida foi a era de ouro dos Safávidas, onde eles alcançaram o maior poder que eles poderiam alcançar. E em 19 de janeiro de 1629, Abbas I, o Grande, morre, e seu neto, Safi, o sucede como Shah da Pérsia. Para afirmar o seu poder, Safi expurgou todos os potenciais pretendentes ao trono persa
filho de Abbas e parentes foram perseguidos e expurgados. Um exemplo de sua crueldade ocorreu em 20 de fevereiro de 1632, quando ele mandou matar 40 mulheres de seu harém por suspeitar de traição deles. Externamente, os inimigos dos persas, os otomanos, se aproveitaram da situação para atacar. Os otomanos iniciaram a guerra em 1632 e em 1638 a Mesopotâmia foi retomada para os otomanos e a guerra acaba em 1639, capaz de Zujaba, quando os persas perdem uma vez mais a Mesopotâmia para os otomanos. Mais conflitos ocorreram com os mogóis no Oriente. Safir morreu em 12 de maio de 1642 e foi sucedido por seu filho Abbas II. O reinado de Abbas II foi marcado pelo progresso. Ele evitou uma nova guerra com os otomanos para recapturar a Mesopotâmia, e suas relações com os uzbeques do Kanato de Bukhara foram propositalmente melhoradas para evitar conflitos desnecessários, segundo ele. Porém, dois confrontos eclodiram com os russos entre 1651 a 1653. E no final do seu reinado, na década de 1660, um declínio dos Safávidas se iniciou. No final do seu reinado, a Pérsia passou a enfrentar uma crise financeira séria. Nisso, ele permitiu a presença da Companhia das Índias Orientais Holandesas em Shiraz, junto aos ingleses. Porém, o Shah morreria em 25 de setembro de 1666. Ele foi o último Shah forte da era safávida, e seu filho Solimão sucede. Solimão era altamente desinteressado pelos assuntos de Estado, preferindo se divertir no harém do rei persa, ao invés de administrar o Estado persa. Nisso, o Shah passa a perder o poder para os vizires, para a terceira força da Pérsia, que eram os escravos, que o Shah Abbas I deu poder, e o exército, que passou na ausência do poder do Shah a ganhar poder e passar a ficar desobediente ao Estado. Ao mesmo tempo, as fronteiras orientais estavam sob constantes ataques dos uzbeques de Bukhara, que em 29 de julho de 1694, Solimão viria a morrer, iniciando oficialmente o declínio dos Safávidas. Seu filho Sultan Hussein o sucede. Hussein enfrentou uma série de problemas internos, como a decadência administrativa e a crescente força das facções rivais na corte. E nisso ele não conseguiu governar efetivamente, e o reino safávida foi desafiado pelas potências externas. Em 1709, uma rebelião eclodiu no leste, movida pela tribo Rotáquida, no leste, o que separou o Oriente do Império Safávida. E em 1712, ele iniciou uma invasão, o que iniciou uma guerra de 10 anos contra os Rotáquidas. Nisso, no norte, em 1722, as tropas do imperador russo Pedro I iniciam uma invasão no norte da Pérsia. E em um ano, eles conquistam o norte do Irã e todo o Cáspio persa. Porém, após a morte do czar Pedro I, eles abandonariam a região. No sul, os Rotáquidas, liderados pelo rei Mahmud Hotak, em 1722, invadem Isfahan em 23 de outubro e se proclama Shah da Pérsia e depõe Hussein e o prende. E que mais tarde Hussein seria morto e decapitado por traição.
aos Otáquidas na Guerra Civil. Porém, um dos filhos de Hussein, Tahmasp II, se rebela contra Mahmud e os Otáquidas e se proclama o Shah legítimo, iniciando uma longa guerra civil que duraria até 1729. O povo persa sofreria com a anarquia da guerra. Tahmasp vence os Otáquidas, liderados pelo sucessor de Mahmud, Ashraf Hotak, em 1729. Nisso, um dos seus generais, o general Nader Khan, ganha força. Ele tinha origem turcomana da tribo Afshar. Com esse poder, e por ser considerado herói entre as suas tropas, pela sua postura na guerra contra os Otáquidas, Nader Khan, como era chamado, passa a almejar o poder. E em 1732, ele derruba Tahmasp II e coloca o seu filho bebê, Abbas III, no trono. E Nader Khan assumiu como vizir, mas porém insatisfeito, ainda ele querendo poder, ele depõe Abbas III em 22 de janeiro de 1736 e muda seu nome para Nader Shah. E com isso se inicia 58 anos de anarquia sobre a Pérsia. E a Pérsia será dividida em vários reinos diferentes por vários e vários anos. E persas se matariam uma vez mais pelo poder do trono persa. E essa história eu farei no próximo episódio. Se inscreva nesse canal, fique com Deus e até a próxima. Até mais.